Oi, esse é um vídeo de perguntas e respostas, mas as perguntas não são sobre costura. Então eu selecionei 6 perguntas que eu vi pelo YouTube e vou respondê-las aqui. E a primeira pergunta é da Joana Fernandes. Ela escreveu: Paty, qual o primeiro artesanato que você aprendeu? Joana, a primeira coisa que eu fiz, que eu lembro, assim, a minha lembrança mais antiga foi pintura. Minha mãe me colocou numa... Não era bem uma escola, era uma professora que dava aula num ateliê. Isso, era um ateliê, ela tinha um ateliê na casa dela e ela dava aulas de pintura. E eu lembro que eu era bem pequenininha e era pintura em tecido que eu fazia. Tinha gente que fazia tela, mas eu fazia tecido que eu acho que era mais fácil e tal. Então eu lembro muito bem de ir ao centro de São Paulo com a minha mãe, comprar tecido. Comprava aqueles panos de saco, ela lavava, fazia as barras, e aí eu pintei muitos panos de prato naquela época. E também pintava aquele que coloca em cima da mesa, como é que chama? Passadeira, um bem grande assim. Fazia basicamente aquilo, pano de prata e passadeira. Ou... Ai, como é que chama? Eu não sei o nome de nada disso. Um que coloca atrás do fogão. Quando você levanta o tampo do fogão, você pendura ele e atrás fica com o desenho. Eu pintava essas coisas. Então os desenhos eram basicamente flores e frutas, verduras, frutas, etc. E eu pintei isso por um bom tempo. Eu até cheguei a vender alguns. E eu vendia minha mãe, né? Minha mãe vendia no trabalho dela para as amigas dela, eu vendia os panos pintado. E aí a gente comprava mais tinta, mais tecidos. Então eu conseguia alimentar a brincadeira assim que eu comprava tintas e pincéis, etc. Foi um período bem legal, mas não foi uma coisa que eu levei pra frente. Eu não tenho muito talento para desenho e para pintura. Na verdade, eu não sei se dá pra usar a palavra talento, porque talento é uma coisa que se desenvolve. Então, talvez se eu tivesse continuado pintando e desenhando, eu teria desenvolvido isso, mas eu não levei pra frente, não. Então, só nesse período eu pintei e depois fui fazendo outras poucas coisas. Desses panos eu não tenho nada. Eu e minha mãe tem um na casa dela. E os outros foram embora, assim, foram de presente, enfim, já tem muito tempo, né? Eu era muito pequenininha. A segunda pergunta é da Maria Omélia. Ela falou: se você não costurasse, o que você gostaria de fazer da vida? Maria, eu não sei se eu presto pra fazer alguma outra coisa, além de costurar, fazer modelagem, dar aula e etc. Eu não sei se eu tenho talento, naturalidade pra fazer outra coisa. Mas se eu pudesse escolher uma coisa pra fazer, assim, se eu, sei lá, nascesse de novo, eu pudesse escolher uma coisa pra desenvolver e viver isso por um longo período, eu gostaria de ser bailarina. Eu acho lindo o balé, lindo mesmo. E eu acho lindo as pessoas que vivem com a arte do corpo, pessoas de humanas. Quem tem a beleza dos movimentos, ou mesmo, por exemplo, quem joga vôlei e vive do corpo, sabe? Que faz aqueles movimentos certeiros e consegue, enfim, ganhar um jogo ou fazer uma apresentação de dança. Enfim, eu acho super legal e eu amaria ser bailarina, uma bailarina de um corpo de baile de fato, de alguma companhia de dança que viaja o mundo se apresentando por aí, aquelas bailarinas com o pé destruído, mas que fazem aquele show no palco, assim, eu acho lindíssimo. E talvez se eu pudesse escolher, eu seria uma bailarina de balé moderno. Eu amo o clássico, eu sempre vou assistir, eu acho assim... uma riqueza, uma beleza absurda. Eu fico passada como é que elas conseguem gravar aquelas coreografias, porque as pessoas ficam 40 minutos no palco perfeitamente. Claro que eu sei que são 8 horas diárias, né, todos os dias ensaiando até chegar à perfeição, e é assim que a gente chega mesmo, né, na excelência. Mas eu fico sempre apaixonada e eu amaria fazer aqueles movimentos, aquelas roupas, estar na frente do palco, acho que seria uma coisa linda. Acho que também não ia dar certo. Melhor continuar fazendo o que eu faço, né? Mas achei curiosa a sua pergunta. A próxima pergunta é da Fabiana B. E ela falou assim: Patrícia, há um tempo eu assisto seus vídeos e estou encantada com o seu canal. Eu acompanho outros canais de costura no YouTube, mas o seu é o único que fala de moda, arte, cinema e etc. Você parece ser muito culta. Só pareço. Você já pensou em ser estilista? Fabiana, engraçada sua pergunta. Já pensei sim. Não é assim o meu grande sonho de vida. Vou ser estilista, sabe? Nunca foi meu grande sonho de vida. Mas já pensei, já fiz algumas coisas quando eu fazia bolsa, né? De alguma forma você acaba desenvolvendo, criando e etc. Mas nunca tive uma coleção de roupa. Isso é uma coisa que eu ainda pretendo fazer em algum momento da vida. Acho que a vida tá aí pra gente experimentar as coisas mesmo. Pretendo fazer, quem sabe um dia, né? As 3 próximas perguntas são sobre a Nova Zelândia. E eu vou responder a primeira, que é do André. Ele falou assim: Patrícia, li no seu blog e percebi pelos vídeos que você comenta que a Nova Zelândia é um país frio e gelado.
Eu moro no Nordeste e quase não tenho experiência com inverno. É fácil se adaptar? André, isso é meio pessoal, né? Tem gente que vai pra lugares frios e fica de boa, tem gente que sofre a vida inteira morando num lugar frio. Eu sou uma pessoa que gosta das temperaturas mais quentes. Não necessariamente um calor senegalês o ano inteiro, mas dias quentes, céu azul, vestido e rasteira, sabe? Eu sou dessa pessoa. Mas eu aprendi a me adaptar com o frio daqui. Aqui não é tão frio quanto lugares que nevam 5 meses no ano ou que as temperaturas ficam abaixo de zero. Tem lugares aqui que acontece isso, né? A outra ilha, né? Que são 2 ilhas na Nova Zelândia. A outra ilha é mais fria e lá na ponta é só neve, é só gelo. E aqui na ilha que eu moro tem lugares de gelo, de neve também, mas onde eu moro não faz tanto frio assim. O inverno aqui fica de 3 a 6 graus, geralmente é bem gelado, eu acho bem gelado. E a gente se adapta assim, usa sempre jaqueta muito quente, a prova d'água, porque aqui onde eu moro não dá pra usar guarda-chuva por conta do vento, o guarda-chuva quebra no segundo passo, não tem condição. Então sempre tem que ter uma jaqueta bem quente, com touca, né, pra cobrir tudo. Algum sapato impermeável, mas assim, não tem como não passar frio, sabe? A mão fica muito gelada, o pé fica muito gelado. E uma coisa que eu acho ruim aqui é que as casas não são aquecidas, como nos países muito frios. Porque aqui é um país frio que deveria ter casas aquecidas. Como eu falei, não é lugar tão frio, mas ainda assim, 5 graus no inverno, 3 eu acho frio. O inverno passado, a temperatura ficava... Quando eu tava 3 graus, a sensação era de -1. Então fica bem gelada, a casa fica inteira gelada. E se você não comprar um aquecedor pequenininho desses portáteis, você, sei lá, passa frio, sabe? Então eu acho que isso deveria ser uma coisa mais comum, ter uma casa aquecida. Mas no geral, assim, a gente acostuma, sobrevive, sabe? Coloca sempre roupa térmica, compra... O bom daqui é que aqui tem muita ovelha e consequentemente tem uma produção grande de lã. Então a gente encontra luvas de lã mesmo, de merino. Tem muito tecido aqui de merino que é acessível, não é baratinho, mas é acessível. Então o merino é um tipo de lã, então eu consigo comprar malhas, roupas, tecidos mais finos que são de merino, então isso é legal. Eu nunca encontrei pra comprar no Brasil, por exemplo, mas também nunca procurei, tá? Às vezes tem. Então assim, a gente vai arrumando jeitos de se aquecer e acostuma. Como eu falei, eu prefiro dias mais quentes, céu azul, um dia mais primavera-verão do que outono e inverno, mas a gente se acostuma. É meio chato mesmo, mas paciência. Agora, se você que sempre morou no Nordeste tem vontade de morar num lugar frio, tem que, assim, ir de coração aberto pra experimentar o frio, sabe? Se você vai gostar ou não, só vai saber vivendo, mas pode ser uma coisa legal, tá? A próxima pergunta é da Ana Paula Figueiredo. Ela escreveu assim: se você não fala bem inglês, como é que você trabalha? Boa pergunta, Ana Paula. Assim, eu falo que eu não falo bem inglês pro meu nível de exigência. Na verdade, eu acho que eu não falo inglês pro nível de exigência nenhum. Mas assim, hoje eu me viro, e eu me viro ok. Ou seja, hoje em dia eu ouço ok, ou seja, eu entendo quase tudo que as pessoas falam. Eu leio ok. Então, se eu pegar uma matéria de uma revista, por exemplo, uma entrevista, qualquer coisa que seja, de uma revista sobre, sei lá, atualidades, eu consigo entender o que está sendo dito pelo contexto e a maioria das palavras. Uma ou outra eu tenho dúvida, eu pego lá o dicionário de inglês para inglês e tento tirar a dúvida do que é. Eu escrevo, mas não com fluência, e falar, não falo com fluência, mas falo. O que acontece? Lá no meu trabalho, eu não falo muito com as pessoas, o que é ruim, porque se eu tivesse que falar bastante, provavelmente teria desenvolvido mais. Mas, por exemplo, o meu chefe, ele não é neozelandês, então ele também tem um inglês que não é perfeito, vamos assim dizer. Ele tem um sotaque, então ele fala um pouco mais aberto, é mais fácil pra mim de entendê-lo. Como eu falo muito com ele, eu acabo hoje compreendendo bem os sons que ele emite, vamos assim dizer. Eu entendo o que ele fala, então não tenho tanto problema com ele. Com os clientes, no geral, no começo era bem mais difícil, porque eu não entendi o que as pessoas falavam. Mas, como eu faço sempre a mesma coisa, porque o meu trabalho lá é muito específico, a gente trabalha basicamente com terno, com casaco, com roupas mais, às vezes, vestidos de festa, roupa no geral, vamos assim dizer. Então eu acabei pegando o vocabulário desse tipo de trabalho. Então hoje em dia eu consigo entender o que as pessoas falam, então se chega um cara lá falando, eu tenho um terno, tá assim, assim, assado, eu queria fazer isso, no geral eu entendo o que ele fala e consigo responder. E também quando alguém chega, sei lá, pra buscar uma encomenda ou, sei lá, qualquer trabalho que tá lá pra retirar, eu consigo conversar com a pessoa, saber se tá tudo ok, se ela gostou, enfim, isso eu consigo fazer.
Mas, por exemplo, me falta vocabulário se eu sair daquela zona de conforto. Ou seja, se eu fosse trabalhar numa outra coisa, sei lá, numa farmácia, eu ia sofrer um pouco no começo, porque eu não vou saber aquele vocabulário, sei lá, da farmácia. Então, leva um tempo até você ganhar essas palavras para conseguir conversar. Mas a gente vai se virando, com o tempo a gente vai melhorando o ouvido melhora bastante, você vai conhecendo novas palavras. Sempre eu aprendo uma palavra nova, aí você esquece porque não dá pra gravar tudo, aí daqui a pouco você encontra aquela palavra de novo num texto, você fala, lembrei e tal, daquela coisa. Aí a gente vai se virando, mas dá pra trabalhar, só não é assim 100% confortável, sabe? Mas dá pra trabalhar. E a última pergunta da Larissa, ela mandou uma pergunta assim, ó. Patrícia, tenho o sonho de morar em outro país, conhecer outra cultura ou outra região. Fiquei curiosa quando li que você mora na Nova Zelândia, porque não é um país comum de vermos brasileiros morando nesses lugares. Qual a maior dificuldade que você encontrou morando na Nova Zelândia? E se pudesse me dar uma dica pra mim que quero morar fora, qual seria? Larissa, quando eu vim pra cá, eu também não conhecia ninguém que tinha morado na Nova Zelândia. Mas quando surgiu a palavra Nova Zelândia na minha vida, eu soube de uma pessoa que tinha vindo aqui viajar ou que veio até a Austrália e, sei lá, passou em alguma cidade daqui. Então começou a surgir umas informações de Nova Zelândia. Mas antes também não conhecia ninguém que tinha vindo pra cá. Mas aqui tem bastante brasileiro, sabia? Tem bastante gente que mora aqui e eu sempre fico ouvindo alguém que chegou ou participo de grupo, porque agora eu não uso mais Facebook. Estou em detox. Eu participava de um grupo aqui no Facebook que sempre tinha gente vindo e tal, então tem bastante brasileiro aqui sim, mas realmente não é tão comum quanto países da Europa ou América do Norte, né? Eu sei que nos outros lugares é bem mais comum. Esqueci sua pergunta, peraí. Ah, tá. Qual a maior dificuldade que eu encontrei morando na Nova Zelândia? A minha maior dificuldade, se eu fosse dizer em termos gerais, foi com a língua. Foi com a língua. Porque é uma coisa que você não desenvolve do dia pra noite, nem de uma semana pra outra. Teve gente que falava assim pra mim, né, amigos do Brasil, você tá aí há 6 meses, tá com inglês fluente já. Gente, inglês não é uma bênção que você recebe no aeroporto quando você passa da imigração, não é? Você precisa estudar. E se você não se dedica, você não aprende. Então assim, é preciso muitas coisas pra você desenvolver uma língua. Então assim, eu acho que foi a maior dificuldade geral, porque, por exemplo, não tive dificuldades com o local, aliás, aqui é um país bom, um país bem legal, não tive dificuldades com a comida, não tive dificuldades com a temperatura, é frio, mas você se acostuma, sabe? Agora, se eu puder te dar uma dica pra você que quer morar fora, é que a gente acabou não engatando essa conversa, depois me responde. Não sei se você tá com planos de ir pra algum lugar, se você já vai, e se você já fala a língua desse país. Então assim, a dica que eu quero te dar é, independente do lugar que você for, estude ao máximo a língua que você vai viver. Então se você vai pra França, estude ao máximo francês. Se vai pra Espanha, estude ao máximo espanhol. Se vai pra Estados Unidos ou algum país de língua inglesa, estude a língua inglesa ao máximo. Porque mesmo que você pretenda ir pra fazer intercâmbio, quando você chega na escola com nível 0, você vai levar um tempo até chegar num 1, vamos dizer, 1, 2. Se você já chega na escola com esse nível 1, 2, por mais que seja muito pouco, você já consegue socializar com as pessoas, você vai conhecer outras pessoas que também não falam inglês, mas que já tem um mínimo ali, então você consegue sair pra rua com as pessoas, você consegue ir almoçar, e é nessas horas que a gente desenvolve, porque a escola ajuda muito, muito, muito. Mas é saindo na rua, é fazendo coisas ao ar livre, sei lá, indo pra um pub e fazer alguma coisa, sei lá, almoçar. É nesses momentos que a gente vai pegando palavras novas, vai ouvindo outros sons, ouvindo outras pessoas falarem. Então quando a gente chega muito cru, leva um tempinho pra fazer mesmo esses relacionamentos que são passageiros, porque a escola de intercâmbio é assim, meus amigos todos foram embora e nem são mais amigos, né? São colegas de Facebook hoje em dia. Então, estude a língua ao máximo que você puder, ao máximo, porque quanto mais língua você tiver, melhor vai ser seu desenvolvimento. Se você já tá no nível intermediário, você vai, deslanchar. Se você tá no básico, você vai deslanchar. Se você tá no nada, você vai sofrer pra chegar no básico, porque você rala muito no começo. Então estude ao máximo a língua que você quer viver, porque já vai ser bom chegar lá com alguma língua. Até, inclusive, com alguma língua não, com alguma língua, né? Com algum nível de
conversa, porque até na hora que a gente passa na migração é exigido que você fale alguma coisa. Então a minha dica é essa, estude ao máximo a língua. Mas é isso, estude a língua ao máximo que você puder, porque vai te ajudar muito, muito, muito. Se você não sabe nada, começa hoje e estude, se dedique ao máximo, tá? Então essas foram as perguntas, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por terem enviado, eu gostei de respondê-las, foram perguntas que eu achei que são legais. E é isso, inscreva-se no canal se você não é inscrito, volte aqui para ver os próximos vídeos de costura e até mais. Tchau!